Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Anderson Oliveira. Hoje estaremos dando continuidade a mais uma série de leitura da Palavra de Deus, tá bom? Para você que está acompanhando, nós paramos no capítulo 4 do versículo 19, uma leitura incrível. E hoje nós iremos dar continuidade do 19 até o versículo 20. Vamos ler 2 versículos pequenos, mas que vai nos ajudar muito no processo da leitura. E você que não está acompanhando e deseja acompanhar também essa série de leitura, você vai no meu canal, Anderson Oliveira, ou aqui na descrição do vídeo, e lá você vai acompanhar gratuitamente as aulinhas anteriores. E isso irá te ajudar na compreensão dessa carta, dessa carta que foi direcionada aos irmãos galatenses, tá bom? É muito bom você ir lá na descrição desse vídeo, vai lá no meu canal e acompanha o capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 4, e assim você vai ter uma compreensão como um todo. Você vai entender o contexto geral, tá bom? Então chega de moleza e vamos à nossa leitura. Estamos em Gálatas, no capítulo 4. Hoje iremos ler do versículo 19 até o versículo 20. Uma boa leitura e que o Espírito Santo nos enriqueça com mais uma leitura da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos ler. Versículo 19 diz: Ó meus filhos queridos, sinto como se tivesse passado outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhe falar em outro tom, mas distante como eu estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Só esses 2 pequenos e simples versículos. Nós olhamos aqui, Paulo, se nós formos notar o teor desses 2 versículos, vemos um pouco Paulo um pouco triste. Triste até por ser duro com os irmãos. Porque se você olhar as aulinhas anteriores, se você pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, você vai ver que ele pega pesado, primeiramente com os falsos profetas, os falsos irmãos que estavam ensinando heresia, dizendo que o povo deveria se circuncisar, cumprir a lei mosaica para ser salvo. E Paulo combateu isso ferreiramente, ao ponto de repreender Pedro publicamente perante a todos, porque Pedro também caiu nessa onda aí, e muitos também estavam indo na onda de Pedro e destratando os irmãos gentios galatenses. E Paulo vai repreender eles severamente na frente de todos. E vemos também Paulo ele tendo um tom duro com os irmãos galatenses. Por quê? Porque Paulo ele ensinou aos irmãos galatenses, ensinou as doutrinas corretas, passou tempo com os irmãos ensinando. Paulo ele diz que ele ensinou tão bem explicado a cruz de Cristo, que fosse como se os irmãos estivessem visto o próprio Cristo morto na cruz, conforme Paulo ia explicando. Então Paulo ele ficou triste e ele falava duro com os irmãos, porque os irmãos estavam sendo insensatos ao dar ouvido a essas fábulas e lendas tolice, que não iria ajudar ninguém a nada, sendo que o homem ele é justificado não pela obra da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Então, voltando para esse capítulo, nós vemos um toque de Paulo, ele um pouco triste até pela forma que ele pelo tom da voz dele, pela forma que ele conversou com os irmãos, que ele teve que ser duro. Então ele diz: ó meus filhos queridos, sinto como se tivesse passado outra vez pelas dores de parto por sua causa. Por quê? Porque quando Paulo ele foi ensinar a primeira vez o evangelho aos irmãos,
pelo fato de os irmãos não saberem das doutrinas. Então Paulo teve um trabalho árduo. Paulo ele teve que ser ali ensinar. Paulo ele teve que ter paciência, ensinar e confrontar as heresias e desconstruir a mente que eles tinham. E Paulo ele diz no versículo 19: ó meus filhos queridos. Ele fala filhos queridos. Paulo ele tinha um amor imenso por esses irmãos, não só por esses irmãos, mas por todo o crente, todo aquele que era participante do corpo de Cristo. Paulo ele tinha um tratamento muito especial. Ele diz: ó meu filho queridos, filhos querido, amado, vocês são queridos por mim e querido por Deus, que por meio de Cristo chamou vocês. Então ele diz: ó meus filhos queridos, sinto-me como se estivesse passado outra vez pelas dores de parto por sua causa. Uma mulher, ou você mesmo que é homem, hoje com a tecnologia, o desenvolvimento que temos, nós sabemos que a dor de parto é uma das piores dores. E Paulo ele sentiu essa dor, essa agonia, essa angústia ao ensinar para os irmãos galatenses o evangelho puro, e eles aceitaram de bom grado. Portanto, eles estavam se desviando dessa fé. E Paulo ele diz: sinto-me como se tivesse passado outra vez pelas dores de parto por causa de vocês. Por causa de vocês eu estou sofrendo de novo. Por causa de vocês eu estou perdendo até o sono. Estou ficando angustiado. Por quê? Porque eu amo vocês e eu não quero que vocês se perdam nessas tolices, nessas heresias ditas por esses homens manipuladores. Então ele diz: sinto-me como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. Olha que Paulo, olha que algo incrível. Paulo ele sentia dores por esse povo. Paulo, quando notava que esse povo estava sendo enganado, manipulado, Paulo, quando percebia que esses povos estavam deixando a fé salvífica, a fé em Cristo, por seguir rituais, isso entristecia Paulo. E Paulo ele ficava tão triste que gerava dores dentro dele. Ele ficava angustiado. Se você olhar na aulinha anterior, aí na descrição do vídeo, Paulo ele fala assim: eu temo. Ele fala assim, talvez, temo. No versículo 11 do capítulo 4, ele diz: temo por vocês, talvez o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Eu tenho medo de que tudo que eu ensinei para vocês entraram por aqui e saíram por aqui. Um trabalho inútil. Eu tenho muito medo que isso aconteça. Essa expressão, Paulo ele sentia dores de parto. Para ele estava gerando filhos para Deus. E uma mulher, quando gera filhos para o mundo, ela sente dor ali na mesa de parto. E Paulo, quando estava gerando filhos para Deus por meio da doutrina, santa doutrina de Cristo, ele sentia dores ao gerar esses filhos para Deus, a conduzir esses filhos ao caminho correto. Então ele diz: sinto-me como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Eu não vou parar o meu trabalho. Essas dores, elas continuarão. Paulo ele diz assim, essas dores que eu sinto por instruir vocês, ensinar, doutrinar, corrigir, essas dores continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Paulo está querendo falar assim: irmãos galatenses, enquanto eu não ver a imagem de Cristo em vocês, aperfeiçoando os seus caráteres, mudando as suas vidas, eu não vou parar de ter essas dores. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver Cristo em vocês, enquanto eu não forjar a imagem de Cristo em vocês. Então Paulo ele diz: sinto-me como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja
plenamente desenvolvido em vocês, até que Cristo seja plenamente, de uma forma plena, com a sua plenitude, quanto Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Olha que algo incrível. Isso aqui é assustador. Paulo ele diz: sinto-me como estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão. Essas dores de parto continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. As dores de parto em mim, elas continuarão até quando Cristo ser plenamente desenvolvido em vocês. Até que vocês sejam totalmente possuído, incorporado pelo Espírito Santo, até que vocês sejam plenamente uma nova criatura. Eu vou sofrer, eu vou gemer, eu vou me empenhar e vou sentir dores como uma mulher sente dores, como gera um bebê. Eu gerarei também dores, eu vou sofrer assim, porque eu vou gerar filhos para Deus. E ele diz que até que essas dores, ela diz, continuarão. Elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. E Paulo ele conclui aqui: gostaria de poder estar aí com vocês, para lhe falar em outro tom. Porque, que nem eu expliquei no começo, Paulo ele foi um pouco duro, porque precisou ser um pouco duro, porque os irmãos estavam sendo levados pelos falsos irmãos, assim como vemos no capítulo 2. Os falsos irmãos que estavam sendo infiltrados na congregação sorrateiramente, a fim de espionar a liberdade que eles tinham em Cristo e escravizar eles de novo no jugo da lei. Então Paulo foi pesado. Então Paulo ele diz no versículo 20: eu gostaria de poder estar aí com vocês para lhe falar em outro tom. Eu queria estar aí com vocês, podendo ajudar, amando vocês, aconselhando em outro tom. Mas, distante como eu estou, não sei o que mais fazer para ajudá-lo. Paulo ele estava ali, pelo fato de ele estar muito longe, o que ele poderia fazer no momento era mandar essas cartas aos irmãos galatenses e orar para Deus, confiando na sua graça, confiando na sua ajuda, que Deus, por intermédio do Espírito Santo, por meio da palavra que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que os irmãos iam se converter, que os irmãos iam largar todas essas palhaçadas e que os irmãos iam voltar novamente para o evangelho da graça. Então assim Paulo termina dizendo: gostaria de poder estar aí com vocês para lhe falar em outro tom, mas distante como eu estou, não sei o que mais fazer para ajudá-lo. E assim eu concluo a mensagem de hoje. Que Deus continue nos abençoando para nós ir até o final e que nós sejamos muito enriquecidos pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe as outras aulas, curta, compartilhe, tá bom? E assim o reino vai avançando e mais pessoas vai também crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoa. Amém.